No debate medieval, nós vimos que havia muito a discussão sobre a existência ou a inexistência de Deus. E além dessa questão sobre a existência e inexistência de Deus, também a gente tem que lembrar que o cristianismo ele via Deus como um ser onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, onipotente que tudo pode, onisciente que tudo sabe e onipresente que está presente em todos os lugares. Então, sendo assim, a pergunta seria: como que a gente poderia conciliar esses atributos divinos com a existência do mal no mundo? Por quê? Porque quando a gente pensa na ideia de um Deus deísta, né, que é aquela concepção que eu já falei em algumas aulas aí, que seria um Deus que existe, que criou o mundo, mas que não se preocupa com o seu destino, não se preocupa com o próprio mundo que ele criou, isso é tranquilo. Mas quando você pensa em um Deus que, em tese, está presente na vida das pessoas, ele está ciente de tudo que acontece, né? E ele pode fazer qualquer coisa, por que ele não acaba com o mal? Ou por que ele criou o mal, se ele criou todas as coisas? Então é uma questão que as pessoas colocam, inclusive, como paradoxo de Epicuro. Só que a gente não tem certeza exatamente as origens desse paradoxo. Na verdade, alguns filósofos medievais, como Lactâncio, vão trazer esse paradoxo atribuindo a Epicuro, né, essa ideia de questionamento sobre a existência do mal no mundo com a conciliação com esses atributos divinos. Mas a gente não tem isso necessariamente nos escritos de Epicuro. Aliás, é importante a gente ressaltar que Epicuro ele acreditava na existência de um poder superior, né? Não necessariamente o Deus cristão, lógico. Nós estamos falando de um filósofo do século IV a.C. E a gente está pensando aqui num filósofo que, apesar de ele acreditar na existência de um ser superior, pelo menos a partir dos seus escritos a gente pode deduzir isso, ele vai valorizar muito mais outros questionamentos, como, por exemplo, a vida feliz aqui na Terra mesmo. Então vamos pensar a melhor forma de viver. O epicurismo ele baseia-se nisso, a ideia, a busca do prazer, ou seja, aquele prazer, não aquele prazer sensorial, mas um prazer que traz, que enobrece o ser humano, né? Então, se o ser humano ele tem que buscar o prazer, ou seja, tem que buscar a ataraxia, a tranquilidade da alma, ele tem que buscar evitar as perturbações do mundo, é porque ele quer ser feliz. Só que o cristianismo ele relega muitas vezes essa felicidade para após a morte. E Epicuro não, ele vai trazer isso para antes da morte. Mas vamos ao paradoxo de Epicuro. O que ele vai dizer? Olha, inicialmente a gente partiria da seguinte questão: o mal existe? Olha, isso já é um problema. Por quê? Porque a gente já está colocando a ideia da existência do mal. A gente lembra que Santo Agostinho, ele questiona, né? Ele fala que o mal não seria algo que existe, mas na verdade a ausência do bem. Ele não concorda que o mal seria algo que exista, né? Porque seria uma ideia, segundo Santo Agostinho, maniqueísta, ou seja, você colocar o mal como a existência de algo. Ele é como se fosse a ausência de luz, que é a escuridão, para Santo Agostinho. Mas aqui, nesse caso aqui, nós vamos partir dessa ideia de que o mal existe. Ou seja, se o mal existe, a gente pensa o seguinte: Deus sabe que ele existe? Olha, Deus sabe que ele existe? Se não, então ele não é onisciente. Agora, se Deus sabe que ele existe, Deus pode acabar com o mal? Aí é a questão: Deus pode acabar com o mal? Nós estamos falando de um Deus onipotente, não é? Se Deus pode acabar com o mal, se não, ele não é onipotente. Mas se ele pode acabar com o mal, vem uma outra questão: ele quer acabar com o mal? Ou seja, ele pode acabar, mas não acaba com o mal. Por que ele não quer? Será que ele não quer? Se ele não quer, então ele não é bom. Por quê? Porque se Deus é bom, ele talvez iria querer acabar com o mal. Mas se Deus quer acabar com o mal, por que o mal existe? Afinal de contas, por que Deus não acaba com o mal? E aí vem essa questão, que a gente vai partir dela de novo, porque ele faz isso para nos testar. Seria também alguns argumentos, né, que as pessoas colocam, inclusive o Antigo Testamento na Bíblia, né, ela costuma colocar exatamente Deus ali, colocando o povo à prova a todo momento, né? Mas aí vamos colocar aqui a questão: se ele quer nos testar, por que ele faz isso? Se ele é onisciente, ele já sabe o resultado. Ele não precisa testar o ser humano. Ele já sabe como que o ser humano vai agir em qualquer hipótese. E aí vem outra possibilidade, a ideia do livre-arbítrio, que também foi apontada por Santo Agostinho em sua obra Confissões. Aí a ideia é a seguinte:
Se Deus criou o livre-arbítrio, ele não poderia também criar o mundo sem o mal, mas com o livre-arbítrio? Ele não poderia criar o ser humano com livre-arbítrio, mas o mundo sem o mal? Se não, de novo nós voltamos naquela questão inicial, então ele não é onipotente, porque se ele é onipotente, ele pode tudo. A gente não coloca nenhuma exceção a essa regra. Agora, se ele poderia criar o mal, sem criar o mundo, né, sem o mal, mas com o livre-arbítrio, e não cria, então por que não cria? A ideia é, se ele não cria é porque não quer. Se ele não quer, voltamos novamente no patamar inicial. Ele não seria bom. Então, gente, essa é a questão que foi trazida na Idade Média como se fosse o paradoxo de Epicuro. Apesar de, como eu disse, não ter sido uma questão completamente apontada por Epicuro. Ele aponta algumas coisinhas aí, não só ele, como vários filósofos, né, quando vamos falar da existência do divino, e principalmente essa ideia de um divino onipotente, onisciente, onipresente e bom, especificamente bom. Mas, como eu disse, né, esses filósofos da Idade Média, ao trazer à tona esse paradoxo, eles quiseram dar a ênfase à negação desse paradoxo, ou seja, eles queriam refutar esse paradoxo. E como tudo na vida, né, quando a gente começa a dar muito destaque para uma coisa, aquela discussão ela ganha um patamar muito maior do que aquilo que iniciou. Então, eles acabaram destacando tanto que as pessoas começaram a se questionar cada vez mais sobre essa conciliação entre fé e razão. E essa conciliação entre fé e razão é um debate que ainda permanece até os dias atuais. E você? O que você acha? Você acha que seria conciliável a existência de um mundo com o mal, mas com o livre-arbítrio? Será que não é porque a nossa ignorância, nós somos seres limitados, que nós não podemos compreender o divino? Ou será que simplesmente Deus não existe? A questão é que essa concepção ela pode desafiar não só a concepção da existência de um Deus bom, onipotente, onisciente, onipresente, mas em alguns casos as pessoas podem utilizar isso como argumento para dizer que Deus não existe. Eu diria o seguinte, que esse debate ele tem que sair de um nível filosófico, muitas vezes, e partir para um nível teológico. Ou seja, a gente acaba mirando nas questões de fé, nas crenças, nas experiências e convicções pessoais, e é muito complicado. Por isso, eu acho tão interessante o agnosticismo, que é exatamente a atitude daquele que pode acreditar na existência de Deus, mas não vai provar, não vai querer provar, porque ele acha que é impossível provar a existência de Deus ou a sua própria inexistência. É interessante esse debate quando a gente parte para o agnosticismo. Não seria um em cima do muro, mas seria uma posição assim de neutralidade que pensaria, olha, já que eu não posso provar a existência de Deus, eu vou ficar com a minha convicção e foge ao âmbito do racional e parte para o âmbito da fé. Gente, na verdade isso aqui é apenas uma reflexão que eu fiz aqui rapidamente a partir desse paradoxo que algumas pessoas estão falando sobre ele frequentemente na internet, aí, como se fosse um argumento firme sobre a inexistência de Deus. Eu queria só trazer aqui como uma discussão. Até a próxima.